Convidar todos os irmãos, todos os irmãos, os que estão aí também no trabalho, procure o seu lugar já, rapidamente. Se assente aí, nós vamos compartilhar um tema. Hoje eu quero compartilhar um tema com você, que é a oração e os seus efeitos. Amém? Por que um tema, pastor? Porque vocês geralmente me veem, existem alguns tipos de pregação, vocês me veem fazendo basicamente uma pregação que ela é expositiva, ela expõe o texto. Vocês me veem falando versículo a versículo sobre aquele texto. E na noite de hoje nós vamos ter uma pregação que ela é temática, ela é um pouco diferente. Temática, porque ela traz um tema, e em cima desse tema nós vamos passear um pouco aqui por alguns versículos. Claro que com coerência, né? É temática, mas não é catando versículo por aí, como a gente vê, encaixando em qualquer lugar, e o contexto e fora de contexto. Mas nós vamos passear um pouco por esse tema. Oração. A oração que o pregador falou ser da alma. Hernandes Dias Lopes diz que é o oxigênio da igreja. Outros vão dizer que a oração, ela é a respiração espiritual. Quando deixamos de orar espiritualmente, deixamos de respirar, porque perdemos o relacionamento que mais importa na minha e na sua vida, o relacionamento com Deus. A base do relacionamento com Deus vai fazer que todos os outros possam ser mais saudáveis, porque você vai estar principalmente resolvido consigo mesmo. É uma base que vai nos levar adiante nessa estrada chamada vida, que vai trazer a mim e a você paz que excede o entendimento diante das situações mais difíceis e tempestivas, como também naquelas que nós esperávamos, que são boas, que são alegres e que muitas das vezes também nos deixa distraído, nos tira de uma centralidade do que o Senhor realmente deseja comigo, com você. Ou seja, a relação da oração vai nos fazer andar com mais segurança. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E o do quanto nós também precisamos desse relacionamento. Amém ou não amém? Às vezes você já falou isso, ou você já ouviu alguém falando isso. Pastor, ou se não, pode falar o seu nome. Alexandra, Marcelo, Alan, estou fraco na fé. Alguém pode chegar para você e falar isso. Ou pode ser você falando isso. E aí, de imediato, você pode ter certeza de duas coisas. Está faltando o alimento que alimenta o espírito. Palavra de Deus. Segundo, está faltando o relacionamento com Ele. Porque a gente pode sim, irmão. Nós podemos passar por momentos difíceis, de ataques à nossa fé. Isso pode acontecer, sim. Mas se isso ainda estiver vivo, se ainda for uma prática constante, alimento através da palavra e relacionamento com o Senhor, nós vamos passar por esses momentos tempestivos, sabendo onde nós devemos pisar, ainda assim sem desesperançar, ainda assim entendendo e compreendendo até mesmo a nossa fraqueza desse momento, mas continuando a romper em fé. Isso é uma verdade, e talvez uma das grandes importâncias de nós não esmorecermos, de nós não entregarmos, de nós não pararmos com o relacionamento que mantém a minha e a sua vida de pé. Em Marcos,
primeiro versículo que a gente vai usar aqui no capítulo 11, versículo 24, diz assim: por isso vos digo que todo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis, e será assim convosco, ou seja, vai acontecer com você. Irmãos, abra aí em Marcos, vamos primeiro nele, no capítulo 11, no versículo 24, abra comigo a sua Bíblia. Marcos 11, 24. Tudo que credes, recebereis. Olha, você já pediu alguma coisa e não recebeu? Sim ou não? Sim. E como é que explica isso aí? Uma pergunta. Essa palavra ela está falando, olha, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedis, crede que recebeis, e será assim convosco. Já pediu coisa e não recebeu? O que aconteceu? Gostaria que você pensasse comigo. Qual é a resposta que alcança o seu coração nesse momento? O que nós temos pedido corresponde ao que o Espírito Santo tem nos revelado? O que nós temos pedido? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Teve um jovem que chegou para mim e ele falou assim: pastor, ora por mim, tem prova do Enem. E como é que é? Minha filha está um ano inteiro aí nessa luta. Vamos orar. E a oração foi: Senhor, lembra ele tudo que ele estudou. Não, é porque eu não estudei. Deus é o Deus do impossível, mas não é o Deus do absurdo. Eu desejo, Senhor, aquela vaga de emprego, Senhor, abre aquela porta para mim. E eu digo, aquela vaga, ela precisa de certas qualificações. Você tem? Você tem isso no seu currículo? Deus é o Deus do impossível, mas não é o Deus do absurdo. Deus não vai contra princípios ao qual Ele estabeleceu. E muitas das vezes nós não conseguimos compreender isso. Claro que existe um tempo para tudo, mas muitas e muitas são as nossas petições que vão contra ao que Ele deseja estabelecer. E na verdade nós só pedimos contra, porque na verdade nós não estamos nos relacionando com a vontade dEle para nossa vida. Isso é uma grande verdade. Quando Jesus está falando isso daqui, ele vem falando, ele entra em Jerusalém, aquela entrada triunfal, ele fala sobre a purificação do templo, e agora ele está falando do poder da fé, de crermos. Essa palavra aqui, muito mais do que Deus fazer a vontade de filhos mimados, é o quanto nós cremos que Ele é poderoso para fazer. O quanto que isso é vivo no meu e no seu coração. É a nossa fé que está relacionada com o que Ele pode agir e não no que nós queremos agir, ou queremos fazer, ou queremos ser deuses da nossa própria vida. Ele fala aqui de uma fé, ele vai dizer, ser superior às nossas incertezas, às nossas dúvidas. Quer ver um pouquinho antes do que ele fala? Olha só o que ele diz aí. Passando pela manhã, versículo 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou. Porque Jesus passando ali depois, lavagem do templo e tal, ele amaldiçoou uma figueira e a figueira seca. Aí ele diz assim, Jesus disse: tende fé em Deus, versículo 22. 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aí ele vai dizer essa palavra: por isso vos digo que tudo, enquanto oração pedidos, credes, recebeis, e será assim convosco. E quando
estiverdes orando, se tendes, olha aí, alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe das vossas ofensas. Mas se não perdoares, também o vosso Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Será que as nossas orações, as nossas petições são para que nós sejamos mais parecidos com Jesus? Será que a gente chega e começa a orar dizendo: Pai, me ajuda a perdoar aquela pessoa que me feriu tanto com aquelas palavras? Eu não quero viver com isso no meu coração. Eu quero andar segundo ao que o Senhor estabeleceu para mim. Quais são os tipos das nossas petições e como que nós nos relacionamos com Ele? Falando mais sobre a vontade dEle ou sobre a nossa vontade? É uma outra pergunta. Você se relacionando com Deus, você fala mais sobre a vontade dEle ou das suas vontades? Isso revela o grau de relacionamento que nós temos. Porque se o nosso relacionamento for profundo, nós vamos preferir falar da vontade dEle. Nós vamos preferir entender a vontade dEle. Porque a vontade dEle é muito melhor do que a minha e a sua. É boa, perfeita, é agradável, mas precisamos compreender o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. É agradável a quê? Ou é agradável a quem? E o que te agrada? O que alimenta a sua carne ou o que alimenta o seu espírito? O que mais te agrada? Isso vai revelar alguns desejos no meio do seu coração. Então, logo no primeiro ponto, eu quero falar com você sobre os motivos pelo quais a Bíblia nos traz que nós devemos praticar a oração. Porque às vezes fica parecendo que é só alguma coisa que o pastor está falando aqui no culto, ou no que nós colocamos como tema, ou porque você já foi criado assim. Você ora, porque alguém falou um dia, ora, aí você ora. Mas não, a Bíblia ela traz aqui alguns motivos pelos quais nós devemos orar. Vamos juntos? Primeiro, eu quero dizer que orar, segundo a Bíblia e segundo o próprio Jesus, ele fala que é um dever do cristão. Tem cristão aqui? Não, tem filho aqui? Filho. Tem filho? Filho, ele, Jesus, ele está falando assim. Lucas, capítulo 18, versículo 1, ele diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus disse isso. Motivos pelo qual eu devo orar é um dever ao qual Jesus trouxe para mim e para você. Para os filhos, irmãos, filhos. Para quem é filho, para quem diz assim: Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, a Ele eu me rendo, a Ele seja a adoração. Ele traz como um dever e diz assim: sempre, nunca esmorecer. A verdade é que eu e você, nós encontramos motivos ou não para esmorecer? Para desanimar? Nós encontramos motivo. Irmão, até o sono vira motivo para a gente não orar, sim ou não? Até o sono. O sono vem do nada. Se não estava com sono, começa a orar. Começa a ler. Você pergunta assim: de onde que veio esse sono? Eu tomei Rivotril e não dormi. Comecei a ler a palavra. Olha isso. Comecei a orar. E a cabeça ela começa a cair. Agora, isso superficial. Agora tem acontecimentos na vida, fatos que eu e você encaramos, decepções que eu e você encaramos com liderança, com pastores, com pessoas que são referências espirituais, minhas e suas. Tem fatos que nós encaramos diante do luto. Tem fato que nós encaramos com dificuldades na nossa casa, que nós esmorecemos, sim ou não? Tem
Tem fatos até que me levam e te levam, ou levaram uma certa época da vida, que você fala assim: olha, não adiantou nada. Orei, e olha aí. Olha o que aconteceu. E aí você entende, na nossa ignorância, nós entendemos, é melhor não orar mais. Vou perder o meu tempo. Sabe por que esse pensamento vem no meu e no seu coração, na nossa mente? Porque nós sempre encaramos a oração como uma troca de interesses, o que é pior. Porque nós encaramos a oração como uma barganha de que se eu estou dando um tempo para você, Deus, por favor, faça o que eu estou pedindo. Porque olha aqui o tempo que eu estou tirando para você. E para isso não ter resultado nenhum. E os meus resultados que eu quero. Aí ele começa a nos ensinar que o que ele deseja é muito mais do que trazer coisas materiais. É muito mais do que dizer um sim para uma porta que se abre. Ele deseja ser amigo. Ele deseja relacionamento interno, de coração. Ele deseja com que você possa ter tanta confiança que Ele está contigo, quanto você está me vendo aí agora, da sua cadeira. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida de fé, na sua carreira de fé. Isso vai fazer toda a diferença quando os desequilíbrios tentarem te alcançar. Porque você não lida com alguém que está lá para atender só o seu grito desesperado. Você lida com alguém que está em todo momento te guardando, em todo momento te direcionando, em todo momento abrindo seus olhos, em todo momento fazendo você ouvir, em todo momento evitando algumas quedas, em todo momento te abraçando, em todo momento te consolando, em todo momento desejando esse tipo de relacionamento contigo. Uma fé que amadureceu, irmão. Um relacionamento que amadureceu. Motivo pelo quais devemos orar. Primeiro, é um dever, disse o próprio Jesus. Segundo, orar é uma ordenança bíblica. Não foi porque alguém inventou um dia e estava aqui e falou: ore. Não, é uma ordenança bíblica. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, quando Paulo está lá, ele está falando da vinda iminente do Senhor, ele está falando da necessidade de vigilância minha e sua, não só orar, mas sermos vigilantes, de seguirmos esses preceitos, esses mandamentos. Quando ele vai descarregando aquilo ali, ele está dando importância como eu e você nos relacionamos com os nossos irmãos, como nós tratamos os nossos irmãos. Ele vai dizer sobre essa perseguição que vocês estão enfrentando aí: alegrai-vos. É quando ele fala também de sermos gratos em qualquer circunstância, em meio a tudo, sermos gratos. Ele vai no mesmo instante dizer: orai sem cessar. Orai sem cessar. Sejam vigilantes, orem. Como que é isso? A gente então abandona a nossa vida familiar, profissional, a gente vai lá pro fundinho do nosso quarto e a gente passa a vida inteira ali de joelho em oração. É assim? Não. Deus te fez sal da terra e luz do mundo para você reluzir nesse mundão aí. É exatamente para você ser essa carta viva desse evangelho. É para você se relacionar. É para o Cristo que está em você se relacionar com quem ainda não o conhece. Não é para ficar lá. Claro que tem os momentos que Jesus falou: se retira, vai para o teu quarto. Sim, tem aqueles momentos. Mas ore sem cessar. Ou seja, em todo momento saiba que o seu amigo, que o seu Pai está com você. Ele está contigo.
Lá no seu trabalho, está com você. Na sua casa, está com você. Momento bom, está com você. Momento difícil, está com você. No ônibus indo para o trabalho, está com você. No mercado, está com você. Ele está em todo momento te ouvindo e te guardando. Então eu estou aproveitando a presença do meu amigo. Êxodo, no capítulo 33, no versículo, abre aí comigo, Êxodo, se eu não me engano, versículo 11, 33, 11. Olha isso. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. O segredo aqui, irmão, da comunhão com Deus, o segredo de estarmos em comunhão em todo momento, é se orar sem cessar, o relacionamento contínuo com Ele, contínuo com o Senhor. E se você perceber, você que abriu, eu percebi que a maioria abriu a Bíblia aí, nesse versículo. Se você perceber aqui, a parte mais importante dessa comunhão, irmão, é você ouvir a voz de Deus. Olha o que está falando no início. Falava o Senhor. Quem falava? Moisés? Não, falava o Senhor a Moisés. Não falava Moisés ao Senhor, falava o Senhor a Moisés. O princípio estabelecido desse relacionamento, e ele falava como um amigo, desse que é o meu, que é o seu amigo. Falava face a face, e ele ouvia o Senhor. Irmão, quando você se ajoelha lá, quando você tem esse tempo, quem que fala mais? Para as mulheres eu não vou perguntar, porque é covardia, né? As mulheres, elas têm que falar as palavras delas. Tantas mil palavras no dia lá que eu nem sei, esqueci quantas. Não é isso? Mas com Deus, ei, você fala mais ou você ouve mais? Aqui, olha aqui para mim. A gente procura por tantas respostas, em tantas pessoas. A gente vai pro japonês e tira bilhetinho da sorte dentro do biscoitinho. Você achou isso? Pô, que isso, pastor? É a mesma coisa de você pegar e fazer isso aqui, ó. Senhor, fala comigo. E eis que matarei toda a sua família. E... meu Deus! É uma coisa. Deus deseja esse tipo de comunhão com você, face a face, como fala com um amigo. Fala com ele. Ei, ouve o que ele tem a te dizer. Aconteceu aqui nesse versículo em Êxodo, está acontecendo aqui com Moisés, e a gente percebe essa comunhão face a face aqui. Hoje o Espírito Santo habita em mim e em você. Nós temos, irmão, ei, aquele véu foi rasgado, aquele véu que tinha lá, que só o sacerdote poderia entrar. Lembra? Quem lembra disso aqui? Só o sacerdote entrava com uma corda. E aí, se ele não tivesse no óleo, não tivesse diante do Senhor limpo, ele era fulminado ali mesmo. E ele entrava com uma corda porque as pessoas puxavam um corpo ali, era fulminado ali mesmo. Então ele entrava, ouvia o Senhor, ouvia a direção de Deus para o povo, ouvia o que o Senhor queria e saía e falava para o povo. Quando Jesus vai naquela cruz, aquele véu é rasgado de alto a embaixo, e o sangue do Cordeiro faz que através do Espírito Santo agora você tenha total liberdade nesse relacionamento com o Senhor, ouvi-lo face a face como esse amigo. Disponível. Eu falei isso um tempo atrás para uma amiga nossa, e talvez essa palavra
não germine tudo que precisa germinar, ou tudo que deve, né, germinar hoje. Não sei o quanto isso vai florescer no seu coração, o quanto isso é importante para a sua vida. Mas depois de praticamente, sei lá, um ano e meio, essa amiga nossa começou a ir para sua cozinha nos momentos que ela sentia o Senhor a chamando. Não sei se você já sentiu isso, irmão, de acordar assim numa madrugada, sabe? Do Senhor começar a trazer à sua memória algumas coisas em relação a Ele. Eu fico com vergonha às vezes quando acontece na rua, irmão, que eu começo a chorar no meio da rua. Na academia, já aconteceu contigo? Na academia eu tô lá malhando, do nada vem aquela presença, aquele falar, sabe? Que você sabe que é do Senhor, te constrangendo em amor, e você só quer falar com Ele, você só quer se arrepender dos seus pecados, você só quer dizer o quanto que você ama Ele. E eu falei com ela há um tempo atrás: olha, Ele vai se revelar para você, vai aparecer alguém aqui, pode acontecer, mas Ele se revela através da palavra dEle, e Ele vai colocar pessoas para ensinar sobre a palavra, e você vai compreender melhor a palavra. Irmão, a gente teve a visita dela aqui há uma semana atrás. O Senhor a chamou para aquela cozinha, e assim como nós estamos lendo esse versículo aqui, o Senhor se revelou para ela através de uma palavra. Situações que aconteceram na vida dela, de quase morte. E desde aquela época o Senhor foi trazendo, foi dando uma palavra, foi se revelando através da palavra. Ela chegou aqui, ela veio de Niterói para cá, chegou aqui em prantos falando. Como que é maravilhoso, irmão, termos o face a face com Deus. Porque quando esse véu é rasgado, você não precisa mais de mediadores, irmãos. O acesso está livre. Por que eu e você não desfrutamos como deveríamos desfrutar? Porque tem uma guerra gigantesca da nossa carne para que a gente não vá para esse lugar. Porque nesse lugar você vai ser livre de alguns traumas. Porque nesse lugar vai ter uma paz imperando no seu interior. Porque nesse lugar você vai vencer algumas guerras que são internas. E isso não é interesse do adversário que quer continuar te dominando com traumas que você passou, com situações que estão no presente te perturbando, perturbam a sua mente, te tiram do normal, faz você se deformar e virar outra pessoa. Então existe uma guerra todo tempo acontecendo. Paulo falou sobre isso. A carne milita contra o espírito. Agora, você está no meio e você tem escolha. Você pode escolher alimentar o seu espírito. Você pode escolher o relacionamento com Deus e não com tudo que vem para te perturbar e para te tirar do centro da vontade dele. Se você perceber aí, você vai ver que algumas situações vão vir como barreiras para você não viver esse momento. O pecado é uma delas. Mas você vai ver 1 João também dizendo: olha, você se arrependeu, você confessou, você deixou, Ele é fiel e justo. Ele nos perdoa, nos sara, nos limpa, e essa aliança ela é reestabelecida em Cristo Jesus. A vergonha, às vezes, e a culpa são os maiores motivos para a gente não ir até Ele. Eu errei, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu fiz. Eu chego aqui, eu fico procurando pessoas. Eu não levanto o braço para adorar. Sabe por quê? Porque aquilo me culpa. Porque aquela culpa vem sobre mim e fala: eu não posso. Eu não posso viver essa comunhão. Eu não posso viver esse tipo de relação. Eu não posso viver o serviço. Agora é mais fácil você, até o fim da sua vida, ficar sendo massacrado por essas culpas, ou dobrar o seu joelho e ser livre de uma vez por todas delas. Daquele que pode nos livrar, aquele que pode nos perdoar e aquele que vem limpar os nossos erros e as nossas falhas.
É o mesmo que está nesse relacionamento comigo e com você. Ele, João 15, acho que é João 15, coloca aí para mim. Quem está aí, Gabi? João 15. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. O servo, ele serve por imposição. O escravo, ele serve porque ele é obrigado. O amigo, ele serve porque ele entendeu o relacionamento ao proposto. E a partir do momento em que nós servimos assim, nunca mais servi-lo na igreja vai ser um peso. Nunca mais você vai ficar olhando as pessoas que não estão fazendo. Nunca mais você vai questionar. Nunca mais você vai murmurar. Porque você não está ali como escravo, você está como amigo. E você sabe quem é o seu amigo e o que ele fez por você. Diferença. A diferença do entendimento de relacionamento. Olha o que ele diz, se eu não me engano é um versículo antes, Gabi. Coloca o versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos... Quer ser amigo de Jesus? Faz o que ele está te mandando. Faz o que ele deixou aqui como princípio. Nesse lugar, você está sendo guardado por ele. Ei, no lugar onde ele estabeleceu os princípios, os valores e a verdade dele, nesse lugar, ele olha para você não como criatura, ele olha para você não como escravo, ele olha para você como meu amigo. É diferente ou não, irmão? Você tem um amigo aí? Um amigo? Como é que é o relacionamento? É o mesmo que é com aquele que você vê uma vez por ano? Não, é diferente, irmão. Ei, é muito diferente. E Jesus, ele está desejando exatamente esse relacionamento diferente comigo, com você. Irmão, eu penso, não sei se você pensa. Olha, eu fico feliz pelo Júlio querer ser meu amigo. Amém. Mas, preste bem atenção. Jesus. Parece que eu vou parar assim, Marcelinho, e vou dizer... Por quê? O que ele viu em mim? Aliás, ele viu tudo em mim. E mesmo assim ele quer ser meu amigo. Ele viu o meu lado mais podre. Ele viu o meu lado que disse não para o que ele desejava. Ele me viu alimentando a minha carnalidade. E ele quer ser meu amigo. Porque ele vai dizer em mim, Jefferson, eu faço nova todas as coisas. Em mim, Jefferson, você é transformado. Porque em mim, nosso relacionamento vai ser outro. Quem está comigo aí, diga amém. Abri uma aspas aqui. Vamos continuar. Motivos pelos quais nós precisamos praticar essa oração. Orar é um dever, disse Jesus. Orar é uma ordenança bíblica. Orar sem cessar. E
Efésios, no capítulo 1 e no capítulo 3, vai dizer também que orar traz fortalecimento ao meu e ao seu interior. Aqui, irmão, é uma luta ter uma vida de oração. Mas eu quero te perguntar, quando você consegue, como que é o seu interior? Como que você reage no seu dia? Olha aqui para mim, como que é um dia? Como que é um dia seu? Um dia normal, de semana, de trabalho, das lutas todas que nós enfrentamos. Como que é um dia seu que começa com oração e um dia que começa sem oração? Como que é um dia seu que termina com oração e o que termina sem oração? Como que é? Tem diferença, sim ou não? Você vai para a rua já com outro entendimento, sim ou não? Quando você, antes de ir para a rua, você tem uma palavra que está te alimentando, e em cima daquela meditação você tem um tempo com o Senhor de oração. Você já vai com outra mentalidade, com outro espírito para enfrentar o seu dia. Então o Senhor está te trazendo uma palavra. Ei, por que então viver só um dia da semana assim, ou o dia que você tiver tempo, ou o dia que você se lembrar? Por que não viver todos os dias assim, se você reconhece que o seu dia é diferente e é diferente para melhor? Ei, se esforce, irmão, em nome de Jesus. Vença o sono, vença a preguiça espiritual, peça ao Senhor. Mas não fique prostrado diante do que o nosso inimigo tem trabalhado para que a nossa carnalidade ela seja alimentada. Amém? Orar deve ser, então, uma prática constante. 1 Timóteo, no capítulo 2, vai também falar sobre isso. Abre aí comigo, 1 Timóteo, capítulo 2. Se você achou, diga amém. Orar é um dever. Orar é uma ordenança bíblica. Lemos lá em Tessalonicenses. E orar deve ser uma prática constante. 1 Timóteo, capítulo 2, vai dizer assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática da súplica, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Vou parar aqui por enquanto. Aqui ele está nos dando o que nós falamos lá logo no início, tipos desse relacionamento. Amém ou não amém? Quais, pastor? Por exemplo, quando ele fala súplica, geralmente em favor próprio, uma petição, uma súplica ao Senhor. Ele fala intercessão, quando nós estamos orando por outra pessoa, intercedendo por outra pessoa, ou por uma nação, ou pela nossa cidade. Uma ação e relacionamento que ela é intercessória. Amém ou não amém? Olha os tipos aí, diferentes. Ele vai dizer com ações de graças. Ei, quando nós estamos agradecendo quem o Senhor é, o que Ele fez. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que Ele faz, o que Ele continua fazendo e quem Ele continua sendo eternamente. Ações de graças que nós oramos aqui, por exemplo, no tempo de oração, e vimos aqui caroços desaparecendo, vimos aqui o Senhor curando enfermidades. Então ter um momento também que nós voltamos aqui como aquele leproso que voltou e falamos: Senhor, obrigado, porque se não fosse o Senhor, se não fosse a sua presença, se não fosse a sua ação, se não fosse o teu poder. Ações de graças que eu e você também precisamos. E quando ele traz isso, e nós em cima do tema falamos, você tem orado? Quais são os motivos? De acordo com o que a palavra nos traz, e em cima desses motivos aqui, você percebe ou percebeu
se você transita nesses tipos de orações, isso fala do nosso relacionamento com Ele e com o próximo. Se eu sou uma pessoa que só suplico por mim, qual é o amor que eu tenho pelo próximo? A minha oração, o meu relacionamento nunca é intercessor, nunca é em favor de outro. Então qual é o amor que eu tenho pelo próximo? Jesus mesmo disse, olha, você não ama aquele que você vê, como que você pode dizer amar o que você não vê? Se você não ama quem está sentado do lado da sua cadeira, como você diz amar aquele que você não vê? Ele está dizendo, isso é uma mentira, isso é hipocrisia. Os tipos do nosso relacionamento com eles, das nossas orações, isso vai falar do nosso coração. Se nós não voltamos para agradecer, se não tem ações de graças, isso revela que nós somos ingratos, que nós não agradecemos, que nós tiramos tempo para pedir, mas nenhum tempo para agradecer. Olha o quanto os tipos de relacionamento em oração fala a respeito do nosso interior, do nosso caráter, do nosso relacionamento com Ele. Amém ou não amém? Vocês estão comigo aí, gente? Amém? Vamos continuar. Continuei. Verso 2. Vai dizer assim: todos esses exemplos que ele deu, súplica, orações, ações de graças, intercessão, a favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, viu? Os que se acham, não são, que se acham investidos de autoridade, os governantes, os reis, os presidentes, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e o quê? O que está escrito aí? Respeito. Respeito? Dignidade em alguns? Para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem em pleno conhecimento da verdade. Aqui tem uma parte falando sobre esse ser amigo de Jesus também, para mim e para você. Irmão, imagina que ele está falando dessa oração, dos tipos de oração, desse tipo de relacionamento, e que num dado momento ele vai falar assim, vai ter uma hora, você vai ter que definir quem você vive por quem. Vai ter uma hora que você vai definir assim, é você que vive ou Cristo vive em você? Vai ter uma hora que vai chegar essa hora. Nós estamos aqui nas séries, a maioria são bem maduros, já tem um tempo de caminhada, e tem uma hora que algumas atitudes vão definir isso dentro de mim e de você. Como Paulo disse, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, eu vivo por essa palavra aqui, Cristo vive em mim, vivemos pelo que ela está falando. Claro, nós temos as nossas imperfeições, mas nos arrependemos e consertamos nosso caminho, sim ou não? Pelo menos esse deveria ser a nossa atitude. Essa deveria ser a nossa atitude. Agora, nessa atitude, ele está falando que essa ação intercessória, ela precisa ser, olha aqui, numa prática constante. Ele está exortando isso, uma prática constante, que é o nosso tópico. E sendo também por reis e governantes. Aí eu faço uma pergunta para você aqui. Eu não quero saber em quem você votou, irmão. Mas você orou pelo Bolsonaro? Hoje você ora pelo Lula? Estou falando para cristão. Estou falando para os filhos que são os que são amigos de Jesus. Os que são amigos de Jesus, ele falou assim: os meus amigos atendem à minha vontade, praticam a minha palavra. Nós levantamos as nossas mãos e nós dissemos: somos os amigos de Jesus, somos os cristãos, somos a igreja de Jesus, somos os filhos amados. Glória a Deus. Ele está dizendo o tipo de relacionamento. Ele está dizendo sobre isso aqui. A oração e a intercessão por reis. Quantas vezes você já orou pelo Lula nesse ano, desde que ele tomou posse? Eu não estou dizendo que
E também pelo Bolsonaro quando estava, tá? Pelo Bolsonaro quando estava. Eu não estou dizendo, e nem ele está dizendo, presta atenção nisso, que você concorda com um tipo de política, que você concorda com o que está sendo feito ou com o que foi feito. Ele não está dizendo isso. Ele está falando, ore, interceda, para que a minha salvação chegue a todos. E nesse caso aí, ele ainda fala de uma consequência da oração. Qual é a consequência que ele traz? Para que vocês vivam em paz, a nação tenha paz, não entre em guerras. Você é filho? É filho? Você é o amigo? Creio que você então tem orado. E ele vai dizer um pouco mais na frente, se nós estamos pedindo para quem? Olha o que ele diz aí no versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em todo tempo oportuno. Por que eu quis só complementar com essa parte aqui? Porque se tem alguém que pode interceder, se tem alguém que pode mediar o que nós temos em relacionamento, se tem alguém aqui que ele vai dizer, olha, portanto, há um só Deus, se tem um só mediador, esse mediador chama-se Cristo Jesus. Eu sei que tem muitos outros nomes por aí, eu sei que é falado muitos outros nomes, mas a Bíblia traz que só existe um mediador com o Pai, e esse chama-se Cristo Jesus. Só. Isso é importantíssimo, porque vou dar um exemplo aqui. Rodney, vocês conhecem o Rodney, né? Levanta a mão, Rodney, para quem não te conhece. Fica de pé, Rodney, melhor. Não, fica de pé. Isso, vira para lá, para quem te conhece. Isso, calma, Rodney. Vira para lá. Vai, isso aí. Faz o Gabigol assim. Não, fica aí. O Rodney é eletricista. Irmão, eu muito mal troco um chuveiro. Mal. Um chuveiro. O negócio é perigoso, elétrica, vai mexer no relógio e tal. Se você, hoje, o seu disjuntor lá pegou fogo, eu não sei o que aconteceu, pegou fogo, um curto-circuito lá na sua casa, tá? Tomada, pegou fogo e tal. Quem você vai chamar? Eu ou o Rodney? Às vezes nós estamos pedindo intercessão para o mediador errado. Às vezes nós estamos falando com a pessoa errada. Ele diz que existe um só mediador, e esse nome chama-se Cristo Jesus. A Ele nós levamos a nossa oração. E para finalizar com você, eu quero falar sobre consequências da oração. Nós falamos aqui de alguns motivos pelos quais nós devemos orar. É um dever, orar é uma ordem bíblica, orar deve ser constante, fortalece o nosso interior, e tem algumas consequências também da oração. A primeira eu quero trazer para você, está em Mateus, vai em Mateus aí, capítulo 6, Mateus 6, verso 6. Corre lá. 6, verso 6. Olha o que está escrito aí. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Quantos já conheciam essa palavra aí? Levanta a mão assim, bem alto. Esse verso. Amém? Então, o primeiro ponto das consequências da oração é que, como consequência, ele está dizendo, existe recompensa. Existe recompensa também. O Senhor
afirmou em algumas recompensas. Mateus 6, verso 6 é uma delas. E se você acompanhar, Jesus está no Sermão do Monte. Aqui ele está falando da prática da justiça, de como se deve dar esmolas. E olha que interessante, irmãos, olha aqui para mim. Os discípulos que andaram com Jesus, que estavam lá com ele, os discípulos viam Jesus curando cego, levantando paralítico, a figueira secando. Olha as situações que tinham ali. Eles estavam vendo aquilo ali. E o que comoveu o coração dos discípulos, eles não falaram assim: Jesus, ensina a colocar esse olho aí de volta, fazer esse lodo no chão e colocar ali, fazer um olho surgir novamente no rosto dessa pessoa. Me ensina o que? Não. Sabe o que os discípulos pediram para Jesus ensinar? Jesus, ensina-nos a orar. É quando Jesus estabelece, logo depois disso que nós lemos, a oração dominical, o Pai Nosso, como um modelo. Não que usássemos de vã repetições. Ele deixa a oração do Pai Nosso como um modelo. Quando eles pedem, ele está falando assim, no verso 5: quando vocês orarem, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nas igrejas e nos cantos das praças, ou seja, nos evangelismos, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa deles. Olha aqui para mim, olha aqui, o que você entende com isso? Que recompensa que eles receberam? Quando ele está falando das pessoas que só oram em público, não tem o relacionamento que Deus deseja ter, você lá com Ele, orar sem cessar, durante o tempo todo, você está andando, você está transitando, você está falando no Espírito ali, você está com Ele, você está junto com Ele, você entra no teu quarto em secreto, que Jesus já falou logo no versículo depois, você tem esse tempo, você tem essa intimidade, esse amigo de todas as horas. Ele está falando, não façam como as pessoas que só oram no culto, com o microfone na mão, não façam com aquelas que só oram nas praças, nos evangelismos. Não faça como aquelas que só quando tem alguém olhando, levanta um clamor. Não faça. Ele está falando, não sejam como esses aí, esses hipócritas. Não sejam como eles. Eles já receberam a recompensa deles. E qual que é a recompensa? A recompensa é, eu estou aqui, vamos supor, eu sou essa pessoa, só oro aqui, irmão, quando estou com vocês. Aí, vocês me olhando daí, vocês falam, poxa, é um homem espiritual, hein? Olha que oração bonita. Tá no óleo. Olha. Ele está dizendo, olha, tá vendo aí? Você já recebeu a sua recompensa. Das pessoas, elas olham para você e falam, poxa, que santarrão que ele é, né? É um homem de oração. Enquanto, na verdade, o amigo busca reconhecimento do seu amigo e não das pessoas. Enquanto, na verdade, o que nós nos relacionamos e fazemos é para agradar ao Senhor, é para termos mais relacionamento em verdade com Ele. Quando nós estamos fazendo, como esses aqui que ele está falando aqui, quando nós estamos buscando isso daqui, na verdade, nós não estamos no relacionamento de adoração com Deus. Nós estamos buscando a adoração dos homens. Essa é uma verdade. O que só ora em público, ele não deseja relacionamento com Deus. Ele não deseja adorar a Deus. Ele deseja a adoração dos homens. Para ele olhar e dizer, poxa, esse homem aí é brabo, hein? É um homem de oração. Esse homem aí é um homem espiritual. E aí que ele vai dizer assim, tu porém, quando orares, entra nos seus aposentos, no teu quarto secreto, e vai para o relacionamento com seu pai. E orando, não use de vã repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar eles serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles,
porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que vocês peçam a Ele. Eu acho que você compreendeu mais ou menos o que Jesus quis dizer, mas eu quero complementar com Romanos 8, versículo 26. Vai um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Olha o que ele termina dizendo: o Pai sabe o que tem de necessidade antes que o peça. Aí Romanos, versículo 26, fala sobre a intercessão do Espírito Santo. Olha aqui para mim, olha aqui. Agora eu vou finalizar. Parece que o que eu vou falar aqui, eu vou desconstruir tudo que eu falei antes, mas não é, você vai entender com Romanos 26. Olha aqui para mim. Você acredita que eu falei o tempo todo sobre a importância da oração. Você acredita que eu e você, nós não sabemos como convém orar? Pô, pastor, você falou o tempo todo para a gente orar. Você falou de alguns deveres, você falou de algumas motivações, você deu direções, você deu alguns caminhos na Bíblia, você falou que a Bíblia traz sobre isso. Você viu o Jesus falando: olha, o Pai já sabe antes que chegue na sua boca. Você viu? Como que isso acontece? E outra, por isso acontecer não quer dizer que Ele não deseja o seu falar. Ele não deseja se relacionar da sua parte também. Agora, acontece por quê? Porque eu e você não sabemos como fazer. Nós não temos, irmão, você não consegue aqui discernir o que é o celestial, o que é o além disso aqui que nós estamos aqui nessa terra. A gente não consegue. Aí, olha o que Romanos vai dizer sobre a intercessão de quem? Do Espírito Santo. Olha aí comigo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, Deus, sabe qual é a mente do Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Aquele que sonda os nossos corações sabe da mente do Espírito que intercede por mim e por você. É como se a nossa língua não fosse capaz de traduzir o que precisa ser traduzido pelo Espírito Santo. Esses gemidos inexprimíveis é que traduzem a minha lágrima de sofrimento. Esses gemidos inexprimíveis é que traduzem a minha gratidão, a minha intercessão, a minha ação de graça, a minha intercessão. Porque nós não sabemos fazer como convém. Nós não conseguimos. As nossas palavras, elas são limitadas diante da beleza da santidade de Deus. A nossa visão, ela é limitada do quão formoso, grandioso, poderoso Ele é. Do quão santo, 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 santo Ele é. Agora a boa notícia na noite de hoje é que tem um Espírito que está intercedendo por você. Ei, tem um Espírito Santo que intercede em meu e em seu favor. Tem um Espírito Santo que traduz quando você nem palavras consegue dizer, irmão. Quando é só choro. Quando na verdade você repete uma palavra e talvez essa palavra seja perdão, Senhor, perdão. Me perdoa, Senhor, me limpa, me restaura, me cura, me sara. O Espírito Santo está ali trabalhando, e aquele que conhece os nossos corações lê a mente do Espírito Santo e ele atende o seu clamor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ei, pratique isso aqui em nome de Jesus agora. Ei, faça disso daqui uma verdade. Agora, a partir de agora, na sua vida, na noite de hoje. Ei, tem palavra que
foi ministrada e aquecida no seu coração, para que seja uma prática na sua vida, uma prática de relacionamento, uma prática de oração, uma prática de comunhão com Deus, uma prática do quão grandioso Ele é, uma prática de confiança em quem Ele é, no que Ele fez, no que Ele continua sendo nos dias de hoje, no que Ele continua operando na noite de hoje. Ei, ei! Vem sobre nós, vem mandar tua chuva nesse lugar, em tua presença. Irmão, essa é uma das recompensas. Uma das recompensas. Deus pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o teu poder que opera através de nós. Deus tem lugares muito maiores do que nós sonhamos. Os planos deles são melhores do que o que nós podemos projetar. Uma das consequências da oração é que Tiago, capítulo 5, versículo 15, vai dizer assim: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Uma das consequências da oração é que Ele cura através da oração. Isso é uma das consequências. Tem recompensa como consequência, como Jesus falou? Tem cura como consequência, como está em Tiago? Tem. Deus nos responde no tempo certo como consequência da nossa oração. Com base na fidelidade do seu tempo, Ele irá nos responder. Ele responde orações de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu tempo. Eclesiastes capítulo 3, logo no verso 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha, escute isso aqui, irmão. Não só tudo tem o seu tempo determinado, não é só isso, mas há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu não sei qual é o tempo e o propósito do Senhor na sua vida, mas o que eu sei, olha aqui para mim. O que eu sei é que isso existe. É que essa palavra, ela não é uma possibilidade do que pode acontecer ou não pode acontecer, não. Ela é uma palavra que existe e está definida para toda e qualquer vida. Está definido. Agora, quando Ele me traz aqui, Ele te traz aqui, Ele está aquecendo em mim e em você, Ele está edificando sobre a nossa fé o tipo de relacionamento que Ele quer a partir de você com Ele, porque o dele com você já foi estabelecido. Olha, meu filho, eu te amo além das suas limitações. Meu filho, eu te amo mesmo com as suas falhas e os seus erros. Nada pode te separar do meu amor. Altura, profundidade, principado, potestade, nada. O meu amor está, essa graça grandiosa sobre você. Primeiro ponto, já está definido. E para aqueles que se relacionam como amigo, Ele está dizendo também: eu tenho promessas para você. Ei, para os que se relacionam como amigos, eu faço promessas para o povo que se chama pelo meu nome. Ou seja, o que Ele estabeleceu em misericórdia e amor já está definido. Agora, o que eu e você respondemos diante disso é que para algumas pessoas aqui precisa na noite de hoje ser definida em direção a Ele, em relação a Ele, em comunhão com Ele. Como, pastor?
porque eu estava vindo até hoje. Poxa, eu sou um dizimista, eu participo do culto de quinta, eu participo do culto de domingo. Eu não sei, irmão, eu não sei o que o Espírito Santo ministrou aí dentro de você, segundo essa palavra. O que eu sei é que essa oportunidade não pode ser mais perdida. Se tem algo que precisa ser transformado, se tem algo que precisa ser consertado, se tem algo no relacionamento com Ele que diante dessa palavra aqui você identificou e olha, precisa sim em mim ser aprofundado, sai do seu lugar em nome de Jesus e vem aqui. Eu quero orar com você e eu quero fazer o que nós falamos o culto inteiro: orar por você, interceder por você e crer numa palavra do que Ele está restaurando como aliança com Ele na noite de hoje, aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus.